Hoje, dando sequência aos nossos estudos da carta 5, nós paramos na página 168, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, lá onde o Cristo diz o seguinte: antes de começar os ensinamentos que se seguirão, localizaram aí? Todo mundo localizou? João Lúcio, João Batista. Mais alguém aí para chegar? Deixa eu ver, estamos apenas com 5 pessoas na sala. O que está ocorrendo é que muitas das pessoas não estão sabendo ainda dessa nova mudança, né, gente? Né? Postem boa noite, tem quem entrar aí, por favor. Vamos. As pessoas que eu postei lá no grupo do WhatsApp, a Tânia da Silva também entrou aí. Oi, Tânia, seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo. Bem, dando início ao estudo e à sequência na carta 5, lá no parágrafo onde o Cristo diz, porque ele mudou o assunto, ele entrou agora num novo questionamento, né? E é importante, como tudo nessa carta, nos ensinamentos do Mestre, é muito importante que a gente entenda os detalhes dos ensinamentos do Mestre. Então ele diz ali assim: antes de começar os ensinamentos que se seguirão, eu, o Cristo, tenho que lembrá-lo de que seu universo não é sólido. Como provavelmente você já sabe, de acordo com os seus cientistas, né, a matéria sólida, a substância visível, tudo que você vê, né, no mundo, é de fato composta por partículas de energia. Já é de conhecimento nosso e da humanidade que realmente não existe nada sólido. Tudo é partículas de energias condensadas, tornadas visíveis. O corpo, o livro, uma taça, a parede, os armários, as pedras, as montanhas, os pássaros, as aves, tudo são energias condensadas tornadas visíveis. Estão acompanhando? Isso que o Divino Mestre quer que a gente entenda. E a ciência também já declarou isso. Tudo é energia condensada tornada visível. Tá certo? Então ele diz ali, ó, tudo é energia. A verdade do ser, de sua dimensão terrena, repousa sobre esta realidade fundamental da criação. Prestem atenção. E ele diz mais que a verdade do ser, da nossa dimensão terrena, né, repousa sobre essa realidade fundamental da criação. O que é essa realidade fundamental? Que tudo que você vê, na verdade, são energias condensadas tornadas visíveis. Boa noite, amiga Penha Garcia, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Então veja só, tudo é energia tornada visível, gente. Não existe nada sólido. Nós temos essa impressão de que é sólido
Porque dentro da nossa terceira dimensão, a gente aprendeu isso e sabe que tudo é sólido, parede, você está vendo aí, pô, não, isso é sólido, é uma parede. O corpo está aqui, então nós vivemos dentro dessa limitação. Boa noite, meu amigo Amilcar, lá de Portugal, seja bem-vindo. Você entendeu? Então, isso daí o Cristo fala, ó. A verdade do ser da dimensão terrena repousa sobre esta realidade fundamental da criação. Tá certo? Para compreender meus ensinamentos referente à verdade do ser, é necessário captar esse aparente vazio fundamental subjacente a todo o seu mundo criado. Vocês estão entendendo o que ele quer dizer? Dizer, para que nós compreendamos os ensinamentos dele, é necessário que a gente capte esse aparente vazio. Porque para a nossa visão, a nossa visão humana, nós estamos vendo uma série de coisas. Nós estamos vendo árvores, terra, montanhas, corpos, aves, pássaros, tudo caminhando. Isso é energia condensada tornada visível. São consciências tornada visível. Se você fechasse os olhos e relaxasse, e deixar sua consciência fluir, você perde a noção do seu corpo. Você desliga do corpo. Isto, você teria uma nova visão do planeta e do universo. Então, o mestre quer que você capte esse aparente vazio. Tudo é energia condensada. Tá certo? A maioria de vocês conhece esse fato da existência de maneira intelectual. Quer dizer, nós conhecemos que tudo é energia, nós conhecemos isso de maneira intelectual. Mas eu estou vendo aqui a parede. Não é isso? Mas isso não foi ainda nem remotamente filtrado pela sua consciência para dar a você uma nova perspectiva do mundo e da existência em si mesmo. Porque não foi ainda captado, nós não captamos ainda isso aí, né? Como vem fazendo há milênios, vocês continuam pensando que seu mundo é sólido e que as condições do corpo e de todo o fenômeno externo, como eu falei para vocês, todo o fenômeno externo estão fora de seu controle. Não, estão lá, estão fora do meu controle. Vocês acreditam que são vítimas da existência. E suas vidas refletem esta crença. Entretanto, a verdade é ao contrário. Vocês não são vítimas da existência. Vocês criam, são criadores de suas existências. Essa é a verdade. É o contrário, ninguém é vítima da existência. Você é o criador da sua existência. Aí ele fala, a verdade é o contrário. Portanto, é absolutamente necessário para mim retornar para ajudá-los a avançar em direção a uma percepção mais elevada da verdade. E é aí que nós temos que nos ligar e nos conectar para ter essa visão mais elevada da verdade. Que nada é sólido. Como disse na carta 1, depois da minha iluminação no deserto, eu voltei ao meu mundo de cidades e vilas da Palestina e imediatamente comecei a controlar
os elementos da matéria, nos lugares aonde eu vi necessidade de ajudar aqueles que estavam em privação ou sofrimento. Ele controlava os elementos. Ele mudava a forma do elemento. Ele mudava um corpo doente para um corpo de perfeita saúde. Isso ele estava controlando os elementos da matéria. Porque com a força do pensamento e da mente dele, ele era capaz de fazer essas mudanças. Porque ele viu que isso era possível. Vim para mostrar a você exatamente por que eu pude fazê-lo. Então ele está querendo te ensinar como ele fez isso, né? Como revelei na carta 1, durante o tempo em que recebi plena iluminação no deserto, me foi mostrado que a matéria não era realmente sólida. Não me foi dado a entender exatamente como as partículas elétricas, que chamei de cintilar das partículas, tomaram a aparência de matéria visível. Quer dizer, nem a ele foi dado a ver isso. Como que essas partículas, esse cintilar das partículas, se unia para dar forma a uma matéria visível, a um corpo, a um pássaro, a uma árvore. Não foi dado a ele entender isso, como que essas partículas se uniam e formavam matérias diferentes, cada um com uma vibração, cada um com uma forma diferente. Nem a ele foi dado a ver isso, prestem atenção. Entender isso daí, né? Que ele fala aqui, ó. Não me foi dado a entender exatamente como as partículas elétricas visíveis, como tomavam, né? Desculpem, novamente eu vou repetir o parágrafo. Não me foi dado a entender exatamente como as partículas elétricas, que chamei de cintilar das partículas, tomavam a aparência de matéria visível. Eu sabia simplesmente que estas partículas se moviam em alta frequência de velocidade no interior da mente de Deus. E que a mente de Deus era universal. Ele via essas partículas moverem em alta velocidade na mente de Deus. Como ele viu a mente de Deus? Ele teve uma visão cósmica, né? E a mente de Deus, ela está aqui, nos envolvendo. Porque essas partículas estão aqui à nossa volta, estão dentro de nós, estão em toda a matéria visível. Está aí. Essa é a mente de Deus. Essa é a mente de Deus. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Quer dizer, a mente de Deus está em toda a criação. Está em mim, está em você, está em tudo que você vê, visível e invisível, inclusive no vazio, no espaço vazio, onde você não está vendo nada, a mente de Deus está aí, te envolvendo. Ela é o próprio espaço. De todas as coisas da criação, aí ele fala, eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro, porque ele viu isso.
também vi muito claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicção ou emoção, afetava radicalmente esse processo de materialização de formas visíveis. Ele via isso quando ele, com a mente dele, ele via afetar a materialização das coisas. Por quê? Quando ele direcionava o poder da sua mente, do Cristo, juntamente com o seu sentimento, ele causava mudanças no vibrar da matéria, né? Tá certo? Portanto, a mente humana podia interferir e, de fato, fazia isso na verdadeira intenção da mente de Deus. Márcia Clemente, boa noite, seja bem-vinda, minha querida amiga. Estão entendendo? Então ele fez isso na verdadeira intenção da mente de Deus. Quando ele fez multiplicação dos pães, quando ele fez várias curas. Tá certo? Portanto, a mente humana poderia interferir, de fato, fazia isso na verdadeira intenção da mente de Deus. Esta foi uma compreensão emocionante e entusiasmante, pois percebi que os mitos que os rabinos judeus me ensinaram eram claramente falsos. E imediatamente os eliminei de minha mente. Abracei a verdade com entusiasmo, pois compreendi por que as pessoas experimentavam a miséria e o sofrimento. Isso emanavam de seus próprios processos de pensamentos. Também me foi dado ver as comunidades de partículas vivas, que as ciências chamam de células, trabalhando dentro de todo ser vivo. Eu estava consciente da harmonia divina, controlando o funcionamento das células, as quais ativamente construíam e mantinham as distintas partes dos corpos físicos de todas as criaturas vivas e das plantas, grandes e pequenas. Por esta razão, utilizei frequentemente a paisagem para dar exemplo da imanência da atividade do Pai nas menores manifestações da vida selvagem, como nas plantas e nos pássaros, por exemplo. Então, o mestre pôde ver com a sua visão cósmica, quando ele estava no deserto, essas comunidades de células trabalhando dentro dos corpos humanos e de todas as pessoas, de todos os seres vivos, cada uma com a sua função específica. E como ele diz, nenhuma interferia no trabalho da outra. Quem dirigia o trabalho desse era o Pai, que dirigia todo esse trabalho dentro do corpo. Nós não temos noção disso no nosso corpo. Mas veja a quantidade de tipos de células que estão trabalhando no seu corpo. Uma fazendo sangue, outra fazendo orelha, outra fazendo nariz, outra fazendo ossos, outra fazendo cabelo, outras fazendo unhas. E uma comunidade, um exército gigantesco de células fazendo esse trabalho amoroso. Quem está no comando desse exército fantástico de células? Como diz ele, o Pai. Está aí embaixo. Como expliquei com clareza nas cartas de 1 a 3, chamei a mente de Deus de Pai. Então, veja só. Ele começou falando, trabalhavam a mente de Deus.
Então, como ele dá, aqui ele está usando a mente de Deus, começou a usar. Então, vocês sabem quando você fala pai, mãe em vida? Você está falando a mente de Deus. Tá certo? Estão sabendo? Quando você diz pai e mãe em vida, você está falando a mente de Deus. Vou repetir isso, tá? Hermínia comentou o seu vídeo no grupo Caminho do Amor. Prática de... Voltou aí o grupo, João Lúcio? Parece que nosso grupo voltou. Gente, só um minutinho. Vamos dar uma pausa aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se o nosso grupo voltou. Porque aqui nós estamos em outro grupo, né? Só um minutinho. Deixa eu ver se o nosso grupo voltou. Não. Caminhos do Amor, tá aí. Voltou o nosso grupo, gente. Voltou o nosso grupo. Que bom. Então, por favor, nosso grupo está ao vivo. Que bom. Então, nós estamos entrando também no grupo agora, tá? Vamos ver se vai dar zebra aqui, tá? Ok? Quem está no grupo Caminho do Amor? Estamos transmitindo agora nos dois grupos, de Cabo Frio e no grupo Caminhos do Amor, tá? Estamos fazendo a mesma transmissão ao vivo nos dois grupos. Ótimo. Vamos ver se a minha internet aguenta. Qualquer coisa vocês me falam aí, tá, gente? Nossa, voltou o nosso grupo. Que bênção, sabia que o mestre ia nos ajudar nessa, né? Ok, aí, João Lúcio, voltou o nosso grupo. Então, já estou transmitindo também pelo nosso grupo, tá ok? Como é que tá aí? O som tá bom? Fala aí, João. Tá tudo bem o som nos dois lugares ou não? Que alegria, né? Maravilha, gostei disso. Bem, eu também devo dizer a vocês que contratei uma internet poderosa para cá. Uma internet, a minha aqui é a cabo, então não está boa. Agora eu contratei uma internet com fibra ótica, chegou na minha cidade aqui, Cabo Frio. Então, com 50 mega de potência de entrada e 5 mega de saída. Então, não vai ter problema nenhum. Que bom, estou feliz do nosso grupo ter voltado. Mas, como vocês viram, nós temos também o plano B, né? Tá tudo bem o som aí, João? O João estava atento, acabou de voltar. Então, continuando essa explicação aqui, quando o mestre diz, como expliquei com clareza nas cartas 1 a 3, chamei a mente de Deus de Pai. Capta isso. Quando você fala Pai, Mãe, Vida, você está falando a mente de Deus. Porque pude ver, perceber a verdadeira natureza da mente de Deus. Eu estava seguro de que, retornando ao povo da Palestina para descrever as revelações que havia recebidos, eles compreenderiam que suas crenças, as quais tinham sido gravadas em suas consciências pelos rabinos, eram completamente falsas. Gente, o som está bom? Está tudo bem? João Lúcio, está bem o som aí no grupo de estudo da Casa de Cristo e também aqui no nosso Caminho do Amor?
Vera Lúcia Pinheiros, boa noite. Está aí agora. Entrei, ela entrou lá, não sabia, acho que ela não pertence aqui a esse grupo. Seja bem-vinda, Vera. Bom, continuando. Eu vi que a verdadeira natureza da mente de Deus era a forma mais elevada de amor. E que isso podia ser visto consistentemente ativo em cada ser vivo. Então, olha só. Ele percebeu que a mente de Deus, a natureza da mente de Deus, era puro amor. Que é o Pai, mãe vida, trabalhando em todos os corpos, dirigindo esse exército fantástico de células no seu corpo, no meu corpo. O Pai está aí fazendo o melhor para você 24 horas. Somente nós atrapalhamos esse trabalho amoroso, né? Como disse anteriormente, esse conhecimento me permitia fazer milagres e controlar os elementos onde fosse oportuno e necessário. Assim, como me dediquei a explodir os mitos que aprisionavam as mentes dos judeus da Palestina, eu agora anseio mostrar para você, a você, viu, meu irmão, que muitas das teorias propostas por seus cientistas surgiram como uma forte reação aos dogmas e doutrinas da igreja anos atrás. Para compreender esta afirmação, você deve perceber que, antes do tempo de Darwin, aquele cientista famoso, quando várias igrejas cristãs tinham a mente do povo sob o seu domínio, era geralmente aceito que o universo havia sido criado exatamente como estava no Gênesis do Evangelho do Velho Testamento Bíblico. Como? Primeiro dia Deus criou isso, segundo dia Deus criou aqui, aquela balela que todo mundo já sabe. Quando os homens de ciência tentaram anunciar suas descobertas e teorias, foram obrigados a descrever suas novas crenças na presença de uma enorme oposição religiosa. Cara, para eles provar isso para a igreja, teve muita cabecinha de cientista que, rolou. Porque eles não queriam que essas verdades viessem à tona, né? Em consequência, eles acreditaram ser necessário utilizar grande parte de sua energia mental para provar que as afirmações dos profetas eram errôneas. Conseguiram provar, né? Mas ao fazer isso, eles provaram e falaram, agora nós é que mandamos, acabou. Aí o ego tomou conta dos caras. Ao fazer isso, essa estratégia causou a perda de sua clareza de visão e eles tornaram impulsionados pelo ego. Porque aí ele só queria saber que prova, né? Prova. Daí em diante, qualquer percepções intuitiva, que o cara tinha uma percepção, epa, isso não vale, tem que provar. Negócio que, não vale. Que fosse proposta por alguém da comunidade cientista, era ridicularizada e rejeitada, e posta de lado por outro cientista. Não, você não pode provar por A mais B, então acabou. Por causa desse clima mental, o pêndulo da investigação da verdade oscilou exclusivamente para a invariável crença na razão e na lógica, aprisionando o intelecto humano no materialismo, ao buscar as respostas acerca da origem da vida e da existência. Aí o bicho pegou mesmo, né, gente? Porque não tinha como provar. Como é que eles provaram isso? Então aí pegou pro lado deles, né? Pegou feio. Muito bem.
Assim, é absolutamente necessário para mim refutar algumas teorias científicas e mostrar que são tão errôneas quanto as chamadas verdades da doutrina cristã. Ao chegar a alguma dessas teorias, tanto os cientistas como os homens da igreja têm mergulhado no reino de absurdas suposições não provadas, mas responder à pergunta que não poderia ser respondida somente com a mente terrena. Aí eles não conseguem, né? Mesmo tendo a ciência relatado que a substância de seu mundo material é composta basicamente de partículas elétricas que estão em movimento com grande velocidade no espaço, ela é incapaz de explicar por que tais partículas de energia tomam a forma e densidade da matéria, a mesmo aquilo que foi revelado ao Cristo, que ele não pôde ver, como que as partículas se uniam formando matéria. Os cientistas não explicam qual o fator que motiva essa união e dá forma a uma matéria. O Cristo depois ensina como isso é formado o corpo humano, né? Mas o cientista não sabe. Sabe que tudo que está aí foi formado por partículas, mas como elas se uniram para dar forma e densidade às diversas coisas criadas pela criação, aí eles não sabem responder. Nenhum cientista responde, né? Tá certo? Tomam forma e densidade de matéria. A ciência, apenas afirma que existe força de fusão que casualmente criam os elementos. Não explica, né? A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas e dão forma aos elementos. A ciência tampouco pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energia. Apenas afirma que foram liberadas durante o Big Bang, o qual eles acreditam deu o primeiro impulso para a criação. Por que um repentino Big Bang? Do quê? Big Bang do quê? Qual foi o fator de motivação por detrás dele, do Big Bang? Qual foi? O mestre explica para nós. Aqui na carta 5, ele vai explicar. A ciência fala do eletromagnetismo, porém não pode dizer de onde vêm tais energias que aparecem e desaparecem. Para onde vão quando desaparecem? Por que vão? De uma perspectiva humana, não parece haver atividade inteligível dentro e por trás desse trabalho? Das energias irem e virem? Como tem, né, gente? A ciência diz que o eletromagnetismo simplesmente é um simples fato da existência. Ainda que produzam um trabalho altamente inteligente e intencional sobre a forma de milhões de bilhões de substâncias das quais é feito o universo, como acontece isso? É o eletromagnetismo que une as partículas elétricas, dando forma a toda a substância, a toda a vida, a tudo aquilo que é visível.
Não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. Tudo que existe no planeta e no universo tem um propósito e tem um significado. Disso vocês podem estar certos. A ciência ignora estes mais básico e vital nível da criação. Sem uma resposta para o porquê tudo que é trazido à manifestação visível, através da atividade das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional. Nada de valor se descobrirá na busca de suas origens. Enquanto a ciência não descobrir que tudo aquilo que essas energias gêmeas traz para a vida, para a manifestação visível, quando ela descobrir que tudo tem razão, tem propósito, elas nunca vão saber nada, né? Tá certo? Até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço, no qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas, a ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo. Ela não vai abrir a porta para ver o espiritual. O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueada a ela, estará sempre bloqueada e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. É a verdadeira natureza do espaço que eu quero apresentar a você. Pensem nisso. É a verdadeira natureza do espaço que o mestre quer nos apresentar. Tá certo? Porém, antes de fazer isso, devo primeiro chamar sua atenção para perguntas altamente pertinentes. Através dos tempos, muito do trabalho do eletromagnetismo tem aparecido à mente, à razão e ao tato das entidades vivas como alguma coisa sólida e imutável e imutavelmente durável. Acredita-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólida, inanimadas ou vivas. Com tal crença em um universo sólido, é natural que os antigos profetas místicos tenham concebido um indivíduo poderoso, possuindo o enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Como ele falava, e criou isso, e criou aquilo, e criou a montanha. Lembra disso? Está no Velho Testamento, a criação do mundo e do universo, né? Era um ser lá poderoso, sentado no trono, só criando. Então é isso que ele está querendo explicar. Um indivíduo poderoso, possuindo o enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Ao visualizar tal indivíduo poderoso,
era natural que eles percebessem uma figura majestosa. Mas era tudo fruto da imaginação, né, gente? De controle universal, que possuía uma natureza de retribuição quando confrontada com um comportamento da humanidade, a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. Essas verdades que o Cristo está nos revelando, meus queridos irmãos, não é qualquer um que está preparado. Realmente, como ele diz, nem a ciência, nem os profetas, nem os religiosos estão preparados para isso. Eles estão muito longe dessa verdade, né? Isso daí, estão muito longe. Ambos têm passado longe da verdade, mas muito longe. A ciência diz que a vida começou de uma maneira inexplicável, uma combinação correta de reações químicas produziu uma molécula capaz de fazer cópia de si mesma, provocando mais reações químicas. Ela copiou mais reações químicas e copiou ela mesma, né? Tal descrição da enorme e abundante complexidade e poder da força da vida como sendo perceptível, porque é capaz de duplicar a si mesma, revela um empobrecimento básico da percepção e do pensamento científico que produziu tal teoria. Realmente é muito fraca, né? Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniram de modo específico acidentalmente poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Você vê num corpo humano, numa árvore, em tudo aquilo que vocês conhecem. Isto ocorre porque a mente humana é finita, né? E mesmo o pensamento científico não pode lidar com um acontecimento tão estranho como a autoduplicação espontânea. Isto é por demais sugestivo de um acontecimento mágico, é mágica, de alguma forma, de alguma intervenção de uma fonte inimaginável, a qual os cientistas não ousam considerar por medo do ridículo. Falar, não, tem um poder aí, tem um Deus, um poder criando isso. Falando o cientista falar isso, acabou o cientista. Ele só acredita no mundo material, falar, não, deve ter alguma mente, algum poder fazendo essa autoduplicação, né? Eles vão cair no ridículo. Falar, que cientista é você, cara? Este consenso de cordeiros, é o mestre que está falando, sou eu não, né? É considerado mais científico do que produzir teorias inspiradas, as quais são bloqueadas pelas leis materialistas que a ciência estabeleceu para si mesma. Este bloqueio ao progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito, até que algum cientista iluminado desafie a convenção e se atreva a cruzar as fronteiras entre o que é visível e o que é invisível. Aí ele vai falar que o cientista pirou. Se os profetas de antigamente tivessem sido presenteados com essa teoria da autoduplicação molecular,
não teriam nenhuma dificuldade com tal acontecimento mágico. E diriam que Deus, o Pai, fez a combinação química e as impregnou com vida. Porém, essa também não é uma explicação correta. Esse antigo conceito religioso de Deus no alto, né? Ele tinha que falar o Pai, né? Criando de longe, não, ele está criando aqui dentro. É o que impede a ciência de avançar na direção das reflexões espiritualmente mais consistentes. Portanto, apesar de a ciência parecer emancipada das velhas doutrinas, continua mentalmente atada e obstruída pelos temores de velhas proibições, como as do século XIX. Ela adota suas ridículas teorias porque ainda não concebeu a realidade de nossa fonte do ser, por trás e dentro da molécula viva. E é isso que começa a explicar para nós. Que o Pai, o Criador, está em tudo. No vazio, na molécula, dentro de nossos corpos e envolvendo nossos corpos. A mente de Deus, o Pai, Mãe, Vida. Mente de Deus. Quem é a mente de Deus, que ele dá o nome? Pai, Mãe, Vida. Esse é a mente de Deus que ele fala, né? Então, a ciência está presa, né? Continuando a sua história da criação. A ciência afirma que depois da autoduplicação de moléculas vivas, capazes de duplicarem a si mesma, elas constituíram a si mesma em uma célula viva tão pequena que não se pode ver a olho nu. E esta se tornou o material de construção básico para toda a multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, os répteis, as aves, os animais, o próprio homem. Assim, todos os seres vivos teriam um antepassado em comum, a primeira molécula viva. Tudo originou-se dela. A ciência não pode explicar por que as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinidamente em bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como pode ser isso? Que impulso motiva tal duplicação? A ciência não pode dizer. Isso ela não sabe. Entrincheirada em sua própria cegueira, tem se limitado, e as pessoas também com ela, a uma cegueira materialista. Enquanto você buscar só no material, não vai conseguir nada. E agora, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência. Por que a primeira molécula viva e a primeira célula viva são a primeiríssima evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, dentro do universo? O primeiro traço, mostrando sensatez e sensibilidade, é a função da membrana da célula, né? Que envolve a célula, fornecendo proteção
e individualidade para aquela célula completamente invisível, não. Pense nesse fenômeno milagroso. A célula viva, aquela célulazinha, né, que só pode ser vista no microscópio, absorve do ambiente somente o alimento selecionado para ela, no caso, através da membrana. Não só absorve o alimento correto, mas depois de nutrir-se ou de comer, ainda elimina os resíduos através da membrana permeável. Olha quanta atividade inteligente dentro de uma célula. Ela se alimenta com o alimento que ela seleciona dentro do corpo, se satisfaz e elimina aquele que não serve para ela. Olha que inteligência. Que coisa fantástica. Você deve perguntar a si mesmo como pode a membrana puramente física, né, da célula, invisível ao olho nu, distinguir e selecionar o alimento correto, objetivando aumentar seu bem-estar, né, satisfazer sua necessidade, né, e ter suficiente discernimento para desfazer da matéria tóxica não desejada. Como? Quem está ali fazendo isso? Que inteligência é essa? Somente o Pai, a mente de Deus, que está presente em toda a criação, faz isso. Dirige esse processo. Não é ainda para nós seres humanos, com a nossa mente humana, com a nossa cabecinha pequena, entender esse processo é difícil. Nós precisamos elevar muito a vibração da nossa consciência para um nível bastante elevado para darmos conta dessa compreensão. Você não vê um alto grau de propósito em toda esta atividade de comer e rejeitar aqueles alimentos? Você pode acreditar que esse propósito seja acidental? Ela faz isso acidentalmente, quero comer aquilo ali, vou descartar outra. Não pode ser, né, gente? Não pode ser. Tem aí muita inteligência. Tem uma vida, a mente de Deus funcionando. Não é acidental mesmo. E o propósito não é uma grande marca da inteligência? Propósito da célula de autorreproduzir, de selecionar o alimento e de descartar? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de seleção, de selecionar o alimento, presta atenção, e descartar a matéria tóxica em bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies em diversos ambientes. Isso não é uma atividade do propósito que se mostra dentro de cada ação de cada espécie, seja inseto, planta, répteis, aves, animais e seres humanos? Veja só. Ah, não, eu como lá arroz com feijão, a célula tira do arroz com feijão os alimentos necessários. E o animal que come erva, o que come castanha, o que come outro animal, pensa a quantidade de vidas, as plantas que tira da terra e ela tira. Você viu quanta vida inteligente, quanto propósito tem nisso? Cada ser, cada vida existente na Terra tem um tipo de alimento diferente. Nós humanos temos, até entre nós humanos temos vários tipos de alimento. Agora veja, entre toda a criação, a quantidade de alimentos diferentes um do outro. Nos seres que têm carne, nós comemos
uma série de comidas para manter a nossa carne. O boi come capim e vira carne. O cabrito come ervas daninhas, quanto é porcaria, e vira carne. O porco come aquele monte de coisas e vira carne. A ovelha come um capinzinho, mas e vira carne, lã, pelo, tudo. Dá para achar que isso é acidental? Aí está a mente de Deus a todo vapor, funcionando, mostrando que tem um poder, que o Pai está em tudo, que nós vivemos dentro desse Pai maravilhoso. Então, meus irmãos, é incontestável essas sabedorias que o Divino Mestre está nos passando. Não tem como ninguém contestar. Tá certo? Não seria possível descrever o universo como consistente e constante. Não seria possível descrever o universo como o consistente e constante impulso do propósito tornado visível no reino da matéria. Visível? O espírito do propósito é um elemento físico ou um elemento de consciência? De consciência, né, gente? Se você puder aceitar que o propósito é um impulso inegável da criatividade por trás da existência, então aí, meu irmão, pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito, evidente na matéria viva. Pois, se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, estas simples atividades, só essa daí, demonstram um conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tais resíduos para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E como é, né? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagem e suas mais importante função é a de armazenamento de informações. A livraria que contém tão somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também as do corpo inteiro da qual reside. Ela reside num corpo humano, então ela mantém a informação do corpo humano. Se é de um animal, daquele animal. Tá certo? O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens da molécula da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Bom, impossível. Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir, há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas para uma célula, para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Ela vai produzir aquela espécie, né?
Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? Gente, eu vou parar exatamente aqui, né? Eu estou aqui empolgado, eu estou feliz porque o nosso grupo voltou. Muito feliz. Paramos.